Depois de avanços e recuos, surgiu finalmente o novo Plano Nacional de Habitação, empreendimento ousado do governo, com aporte de 34 bilhões para o financiamento inicial de 1 milhão de moradias no prazo mais curto possível. Esta é mais uma medida governamental destinada a gerar emprego e renda, reduzir o déficit habitacional e, por esse meio, combater os efeitos da crise financeira externa. Antes, o propósito do governamental era construir 1 milhão de moradias em 2009 e 1 milhão em 2010. O plano habitacional prevê a criação de 532 mil novos empregos diretos e o crescimento adicional do PIB de 0,7 pontos percentual. Com o déficit habitacional no país de 7,2 milhões de moradias, o pacote habitacional é apenas o começo de uma grande jornada. É a primeira pergunta que eu faço. Vou começar ali com o Gotardo Gugel. Acredito que sim. Apesar do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais já virem em um ritmo de aceleração nas contratações habitacionais, a gente entende que esse programa Minha Casa Minha Vida, divulgado pelo governo federal, que também vai precisar muito da parceria dos governos estaduais e municipais e da iniciativa privada, no caso das construtoras, esse será um avanço para dar maior celeridade ainda às contratações. Ok. André Montenegro. Eu acredito que sim. Um plano desse é muito arrojado, né? Mas eu acredito que ele seja apenas um começo de um grande plano. Nós temos que encarar, nós sociedades, a política habitacional como uma política de Estado, não uma política de governo só. O déficit habitacional é calamitoso, são 8 milhões de habitações, e é bom a gente frisar que ele não é estático, ele cresce a todo ano. Então esse plano ele veio, na realidade, para a gente fazer um grande teste do que seria um grande plano habitacional, como já vinha sendo estudado pelo governo Lula com o Planab, que é o Plano Nacional de Habitação. Então ele veio, ele vai ser bom, mas claro que ele vai ter que ter alguns ajustes, né, que já estamos observando que ele vai ter que ter alguns ajustes. Mas é bom para que a sociedade foque na habitação, que é um problema seríssimo, né, que tem implicações em outros setores da sociedade, tais quais que eu não acredito que existe educação e saúde sem habitação. Ok, professor Adolfo Marinho. Bom, sem dúvida, a iniciativa do governo federal no combate aos efeitos da crise mundial, ao optar pelo setor da construção civil, é uma opção inteligente. É uma medida anticíclica de uma enorme abrangência. Se o governo quisesse ter um grande programa no setor primário, nós íamos perceber logo que ele seria parcial, porque ia acontecer em alguns meses do ano, em alguns municípios. Na hora que ele opta pela construção civil, ele pode, ao mesmo tempo, em todos os municípios brasileiros, sem importar nada, criar um ritmo acelerado de atividades que empreguem muita gente. Nesse sentido, a iniciativa só peca porque é tardia. Nós estamos no 7º ano do governo. Com certeza. E foi preciso uma crise mundial para que se reconhecesse que a construção civil é o melhor espaço para gerar empregos a um custo reduzido no país todo, ao mesmo tempo, sem importar nada. Sem gerar déficit. Sem gerar déficit. Né? Porém, é preocupante o programa tal como ele foi lançado. Em primeiro lugar, é preciso chamar a atenção que a atividade da construção civil é uma atividade empresarial e não pode viver de espasmos, de soluço. Perfeito. Um grande programa concentrado no tempo é péssimo, porque não há disponibilidade de material, de mão de obra, de terreno, de infraestrutura, e isso onera os custos. E como se planejar? Pior. Como eu vou me planejar a um curto prazo, né? Na verdade, a CEBIC, Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, tem um plano para 15 anos. O Ministério da Cidade também fez um plano, o André se reportou a ele agora, o Planab.
Então, de repente, eu tenho um programa de obras de habitação. Isso é péssimo para a construção civil dentro de uma visão estruturante, continuada. De tal maneira que o empresário possa fazer o que o André está dizendo. Eu me programo para os próximos 5 anos. Como é que eu vou investir na minha empresa? Se eu sei que tem um programa e ele acaba, e aí? Qual é a segurança que eu vou ter de investir na empresa? Este é o primeiro problema. Segundo problema é que eu posso gerar emprego sem necessariamente ser um programa exclusivo de habitação. Porque é preciso que eu atue nessa área com múltiplos interesses. Brasil urbano. E com uma precariedade enorme nos menores municípios, nas regiões metropolitanas, na periferia. Eu posso ter um programa em que eu gero emprego, mas eu combato a violência. Eu elimino áreas de risco. Eu recupero áreas ambientais. Então, eu posso ter um programa em que, numa determinada área, eu faço uma reabilitação urbana, uma regularização fundiária, uma regularização urbanística, com muita obra, empregando muita gente, abrindo as ruas, colocando a infraestrutura, colocando os equipamentos, André, de educação, de saúde, enfim, gerando bairros onde a vida possa ser outra, com muito emprego. Vida própria. Se eu estou preocupado em fazer conjuntos habitacionais, eu posso estar reproduzindo uma fábrica de crime. Porque eu vou fazer as casas, aí vem a discussão, e o terreno, e a infraestrutura? Então vamos com calma. Em 87, primeiro governo Tasso, a Coab estava numa situação dificílima, porque o esquema era esse, o governo comprava terreno e pagava infraestrutura, e é insuportável. Claro que tem uma solução. Quando se faz um loteamento, aqui em Fortaleza é lei, em Caucaia é lei, pode ser em tudo que é lugar. 5% do percentual da área é destinado à habitação popular. Em Fortaleza tem um banco de terra. Em Caucaia tem um banco de terra. Chamado fundo de terra. Além disso, a pior coisa que existe na cidade são os vazios urbanos. Área dotada de toda a infraestrutura, tendo no seu interior, na proximidade, equipamentos de educação, de saúde, mas ociosa. Por que não aplicar a captação de 5% nestas áreas? Esperar que o governo compre. Vamos para a infraestrutura. Água, esgoto, energia. São empresas que fazem esta gestão. Empresas que exploram o serviço com exclusividade e que têm um contrato que define a área de abrangência. Não faz o menor sentido que o governo do Estado, ao participar de um programa como esse, vá ofertar um ativo a uma multinacional. Eu vou pagar a infraestrutura e a multinacional vai ficar com ativo e ganhar cliente. Há uma necessidade de que estas concessionárias cumpram o que está no contrato. É evidente que eu não estou falando isso de uma forma aleatória, aí entra uma outra componente. As cidades, todas têm mais de 20 mil habitantes, todas têm que ter plano diretor. Então, não posso fazer uma habitação dessa em qualquer lugar. Então, em suma, é excelente a iniciativa, porque põe na agenda a construção civil. Mas, tal como o programa foi concebido, eu acho que é temerário o prosseguimento dele. Aliás, eu falo isso porque já vi uma experiência semelhante no governo Collor, que custou muito ao empresariado brasileiro, foi dificílima para a Caixa, e aí eu faço questão de dizer o seguinte: o empresariado que trabalha na construção civil, ele se destaca pelo arrojo, se destaca pela perseverança, porém, o programa não destina um centavo sequer para a modernização da gestão e das tecnologias.